Boa noite a todos. Vamos dar sequência à nossa atividade da casa, né? Mais uma noite juntos, em nome de Deus Pai, vibrando em harmonia, vibrando em paz. Vamos fazer a prece inicial, calmos, serenos, bem serenos. A paz de Deus a nos envolver, o amor divino, os bons espíritos nos envolvendo em amor e paz. Os trabalhadores da corrente espírita Irmã Zoraide, os trabalhadores espirituais, os trabalhadores na parte física, nos envolvendo em amor e paz. Nessa sintonia de amor, que possamos, Pai, gradativamente elevar nossa consciência, acalmar nossa casa mental, entrar em sintonia com o amor, com a paz. E de joelhos espiritualmente, a prece à Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Uma estrela brilhando, brilha aqui, brilha além, és luz do Senhor Jesus, brilhando pro nosso bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Bom, irmãos, mais uma noite, né? Mais uma vez eu quero conversar com vocês um pouco no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurado, nos fala o Mestre Jesus. Queridos, sempre vou falar para vocês, não eu, como acho que todos os oradores, adquiram o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Não é caro. Adquiram. Abram, leiam. Querem ler tudo? O certo seria ler tudo, entender. Né? Mas, Marco, eu não consigo. Abre uma página, leia, abre uma página. Faça. Vença o ostracismo. Vença essas dificuldades. Sabe? A natureza não dá salto. Sabe? A gente está acostumado em um hábito de vida. Então você não vai. Pronto. Virei Jesus. Não vai acontecer. Certo? Mas adquira o Evangelho, procure ler o Evangelho, compreender o Evangelho, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, querido, é a Bíblia pura, certo? São os versículos de Mateus, né? De Lucas, de Marcos, está aqui, ó. Tem também alguns trechos de Paulo, muito pouco, mas tem, né? Então é a Bíblia pura com explicações do nosso mestre Kardec, e com explicações dos Espíritos. Né? É aí que está a grande jogada da coisa.
Porque muitas vezes, bom, Marcos, né? Tentando ler a Bíblia, tentando me instruir através da Bíblia e de outras seitas, que eu já fui de várias religiões, eu não conseguia compreender muita coisa. Eu misturava. Aí, ao ler o Evangelho, né? Bem-aventurados os misericordiosos, né? Aqui, ó. Se perdoardes aos homens a ofensa que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai perdoará vossos pecados. Mateus, capítulo 6, 14 a 15. Está aqui, né? Então, a gente tem um entendimento desse versículo. O Marcos tem um entendimento, quase neutro. Certo? Mas daí vai vir a explicação de Kardec, em cima desse versículo. Aí o Marcos já consegue entender um pouco mais. Aí vem as explanações dos Espíritos de Luz, em cima desse versículo. Aí o Marco consegue entender um pouquinho mais. O que o Marco entendeu tudo? Não dá 1%. Né? Mas ele não tinha entendido nada. Então me sinto muito avantajado em ter entendido alguma coisinha. Né? E o Evangelho é estudo, é compreensão. Muitas vezes, querido, nas dificuldades da vida, você abre o Evangelho, está lá a mensagem para você. Né? Para te fortalecer. Porque quem não passa por provas, né? Então, vamos sempre, adquirir o Evangelho. Criar o hábito de abrir, ler. Né? Tem que abrir todo santo dia, Marco? Não. Mas abra constantemente. Procure. O Mestre Jesus nos fala assim, batei, que as portas se abrirão. Certo? Se a gente não bate, não vai abrir. Não vai abrir. Então batei. Vamos fazer a parte que nos cabe, né? Então aqui no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, queridos, vamos fazer uma reflexão aqui, na terceira parte, né? E automaticamente, nós vamos fazer a mesma reflexão na quinta. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele, somente. E se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim? 7 vezes? E respondeu Jesus: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Bom, veja que lindo. Vamos refletir nós aqui. O que o mestre está nos falando aqui? Nós somos a parte ofendida. Não é isso que ele está falando aqui? Se o teu irmão pecou contra ti, vai você se acertar com ele. Né? Você não tem que sair falando para Cicrano, Deutrano, falando mal, fazendo... Não. É você e ele. Mas foi ele que errou. Foi ele que errou. Certo? Mas o mestre está nos falando que nós temos que nos acertar aqui no caminho. Nos entender. Saber viver. Né? Aqui ele está falando, queridos, sobre mágoas, ofensas. E é muito importante que a gente reflita sobre ofensas, sobre mágoa. Porque muitas vezes não vale a pena brigar, agredir, isso não é o certo. Não vale a pena. Mas muitas vezes, querido, o que acontece? Alguém me magoou. Alguma coisa que me ofendeu, que me prejudicou. O que eu vou fazer? Não posso fazer nada, mas eu posso simplesmente falar: não gostei disso, não está certo. Mostrar a minha insatisfação, tirar aquilo um pouco para fora. Essa é uma opção. A outra opção: guardar a mágoa, ficar cheio de ofensa, ficar cheio de rancor no meu coração. Né? Então, está na Bíblia. Veja bem, está na Bíblia. É muito melhor um mau negócio que uma boa contenda.
certo? Mas isso não quer dizer que nós temos que ser capachos diante dos outros, e nem sermos pessoas violentas ou pessoas reprimidas. Não é porque alguém errou com a gente que nós temos que ser cruel, né? Quando alguém te prejudica, te magoa, você tem o direito de estar magoado. Claro que tem. Mas você não tem o direito de ser cruel ou perverso, e muito menos ser juiz. É isso que o mestre vem nos ensinar. Então, muitas vezes a gente se manifestar, a gente conseguir se expressar, vai ajudar a nós todos. Não gostei disso. Só isso. Não gostei disso. Entendam? Mais ou menos é isso que o Mestre Jesus está nos falando. Reconcilia-se. Reconcilia-se. Se acerta, se entendam. Não deixe a mágoa proliferar em seu coração, que isso pode virar doença. Muitas vezes, pensando em ser bom, a gente se torna o pior de todos. E aí, nessa mesma sequência, aqui na parte 5, o mestre vem nos falar, conserta-se sem demora com o seu adversário, enquanto está a caminho com ele, para que não suceda que ele entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagar até o último centil. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Bom, aqui, nós estamos estudando o capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos. O mestre nos fala sobre as pessoas nos ofender, mais ou menos como nós temos que reagir. Não existe uma receita de bolo. E aqui ele nos fala, né, a pessoa que ofendeu. Porque aquele que ofendeu também tem o dever de consertar aquilo. Porque, queridos, olha, vou explicar para vocês. Nós fazemos parte do universo. Cada mente aqui pensante faz parte de um todo. E esse todo, ele está em plena harmonia. Todos os planetas em harmonia, a natureza em harmonia, o nosso corpo em harmonia, está tudo em harmonia. O livre-arbítrio nos leva a gerar desarmonia. Então, nos conflitos, né, nas nossas confusões, o que acontece? A gente cria uma desarmonia, e essa desarmonia entre o Marco e o José, não é só entre o Marco e o José, é uma desarmonia que atrapalha o todo. O todo. Porque nós fazemos parte do todo. Então, a nossa harmonia é interessante para a harmonia universal. A nossa harmonia é interessante para a harmonia universal, mas ela se dá através da nossa construção. Não é assim um achado, não é um acaso. Esse todo construído, essa perfeição toda, não é um acaso. Não é assim, faça-se a luz e está feita. Não é bem assim. É laborioso, é construção, é trabalho, né? Jesus nos fala assim, olha que bonito para nós compreendermos. Meu Pai trabalha incansavelmente por vós. Incansavelmente. E muitas vezes a gente esperando um céu de ociosidade, né? Um céu de ociosidade. Não vamos encontrar. Então, no Evangelho aqui, o mestre está nos ensinando que a harmonia se dá através da compreensão, do perdão e do amor. Revolta, mágoa, ódio não ajuda nenhuma das partes. Não ajuda.
né? A gente nunca pode falar pelos outros, sempre por nós. Claro, o Marco está aqui na frente, convidando todos a refletir, através do Evangelho. Porque automaticamente eu estou refletindo junto com vocês, né? Então eu não estou ensinando, nós estamos aprendendo. Quem ensinou? Jesus. Quem ensinou? Kardec. Quem ensinou? Os Espíritos de Luz. Perdão. Ensinaram e deram o exemplo. E nós estamos juntos aprendendo, né? Muitas vezes, meu amigo, muitas vezes, quando a gente consegue passar por uma fase complicada e compreender o outro no seu instante de revolta, de mágoa, sabe? Parece que você naquele instante foi tão pequeno, porque você não encheu de porrada, certo? Porque você não falou aquilo tanto, né? Não. Você só mostrou a sua insatisfação e deu respeito e amor. Aquela consciência pode ter recebido naquele instante um choque maravilhoso, para tão já não fazer de novo. O que é o amor? O que é a compreensão? E isso aí é um bloquinho pequenininho, numa imensa construção. Então, queridos, a gente estamos aprendendo, reaprendendo, aprendendo, reaprendendo e gradativamente construindo dentro de nós paz, amor e felicidade. Porque é dando que se recebe. É dando que se recebe. Então, você nunca vai ter paz se não deres paz. Não adianta. Pode pedir de joelho, pode subir escadaria, pode cantar louvor à vontade. Pode, é muito bom. É errado? Não é errado não. É lindo e bom e faz bem. Mas cante louvor com atos também, né? Fazendo as coisas, né? Eu vou subir a escadaria, quer suba. E a hora que o seu irmão te magoar, aprenda a perdoar. Aprenda a não se ofender tanto, né? Aprenda, então, com nossos atos, porque muitas vezes a gente quer fazer a parte fácil, né? Eu subo de joelho uma escadaria, né? Me machuco todo, mas não consigo perdoar o meu irmão, né? Qual é o sacrifício? Aqui no capítulo 10 também fala do sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus, amigo, é aquele em que você consegue compreender o outro. Não adianta você tirar do bolso e dar, não adianta você fazer carreatas, não adianta, nada disso vai resolver nada. O que vai resolver é a harmonia que você vai estar construindo ao seu redor. Construindo ao seu redor. E a gente começa a construir harmonia, né? Aqui, na casa mental. Porque, queridos, os nossos pensamentos não ficam aqui. Eles não ficam aqui. Muitas vezes você está pensando, você acha que está tudo aqui. Não, você está irradiando. Você nem sabe quantos seres estão se aproximando de você, sentindo aquelas energias, vibrando naqueles pensamentos seus. E preste bem atenção. Depois que esses seres se aproximam, para eles ir embora, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Aí você vai ser vítima, né? Nossa, você é vítima. Você abre a porta e é vítima porque os nossos irmãos, né, no mundo espiritual, que são nossos irmãos de fato e direito, que são uma força da natureza, que todos os espíritos, os de luz e os nossos irmãos em desequilíbrio, tanto um como o outro, é uma força da natureza. Não adianta colocar nome, chamar disso, chamar daquilo, expulsar aquilo. Grande equívoco quem faz isso. Grande equívoco. Tem nada que expulsar, né? Mas Marco, você acabou de falar que eles se aproximaram e vai dar trabalho para ir embora, né? Sim.
que o jeito mais certo de você se afastar daqueles seres que estão vibrando em ódio, em amor, em rancor, em desequilíbrio sexual, desequilíbrio do álcool, das drogas, o jeito mais certo de você se livrar disso é você saindo dessa sintonia. E no que você sai dessa sintonia, você pode tirar eles com você, ou eles se afastarem. Livre-arbítrio, vai para onde quiser, né? Ou juntos vibrarmos e sermos felizes nos nossos desequilíbrios. Simples assim. Mas não vamos culpar os outros, né? Vamos enxergar os nossos atos. Então veja bem, os irmãos obsessores, os irmãos em desequilíbrios, eles são uma força da natureza, são nossos irmãos, estão em desequilíbrio, e só se aproxima do marco se o marco vibrar naquela sintonia, senão não. A pessoa muitas vezes fala, mas Marco, e se alguém fizer um trabalho para mim? Né? Vamos imaginar, muito necessário, vamos imaginar, o que é? Alguém fazer um trabalho para o outro, na linha de raciocínio, é você se envolver com os irmãos em desequilíbrio, oferecer a eles o que eles querem para prejudicar o outro, certo? Vamos entrar nessa linha de raciocínio, para que todos reflitamos. Só que aqui, ó, nesse conluio que está acontecendo aqui, e no outro irmão que está ali, entre um e o outro existe o quê? Deus. Queridos, a gente muitas vezes não sabe, mas Deus existe. Ele existe. E não cai uma folha que Ele não veja. Então, se alguém está pensando em prejudicar o Marcos, certo? Só vai conseguir, aqueles irmãos só vão conseguir entrar e prejudicar a vida do Marcos, se o Marcos estiver vibrando numa sintonia próxima daquelas que eles estão ali mancomunados. Porque se ele sair de lá, vou lá prejudicar o Marcos, chega lá, o Marcos está em harmonia de luz, né? Vai ser difícil, o caso do Marcos é mais difícil, mas vamos lá, né? Em harmonia de luz, eles chegam, porta fechada, onde a porta está fechada, ninguém entra, volta para lá a porta está aberta, quem fez aquilo tudo? Está com a porta aberta, vai sofrer as consequências. Então, não tenhamos medo de nada, confiemos em Deus, caminhemos com Deus na frente, e saibamos, se alguma coisa está acontecendo conosco, é porque o Pai quer nos dar alguma lição. Não é porque alguém é cruel, o Marco é bobinho e está sofrendo à toa. Porque quando você se põe nessa posição que eu acabei de me colocar, você está falando assim, Deus não existe, fizeram tanto mal para mim e Ele deixou, né? É tão fácil se vitimar, ser vítima, é tão fácil. Não é assim, queridos, não é assim que se dá. Então, a grande harmonia, bem-aventurados os misericordiosos, porque aqueles que têm misericórdia, emanam misericórdia, emanam amor, né? Não são tolos da humanidade, porque o Cristo várias vezes disse, raça de víboras, ó, puxando a orelha, né? Chamando a atenção, até quando hei de estar entre vós? Só pede, não faz nada, olha para si. Então ele tinha firmeza, então vamos nós ter firmeza, é muito necessário, né? É muito necessário ter firmeza e complacência. Nunca nos esqueçamos que o mestre nos aconselhou a astúcia da cobra. Astúcia, vamos ser astutos, né? E a simplicidade da pomba. Então vamos usar a nossa inteligência, a nossa força para o bem comum de todos. É nesse sentido. Conhecendo o Evangelho, a gente pode transformar a nossa vida. Refletindo no Evangelho, a gente pode mudar um pouco. Mas, queridos, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. A natureza não dá salto. As coisas não acontecem, pá. Não é assim.
certo? O Marco está aqui falando hoje, mas ontem mesmo pisou na bola, ontem mesmo fez coisa que não devia, ontem mesmo guardou mágoa, né? Agora aqui falando, parece um espelho na frente, fala, minha, nossa senhora, né? É isso, é gradativo, é transformação, é luta interior, né? O mestre fala assim, ó, conhecerás a verdade, conhecerás a tua verdade, porque se você conhecer, você vai se libertar. Transforma a sua vida, perdoa, anda, caminha, livre, com a consciência livre. As pessoas que estão errando, que estão em desequilíbrio, ore por elas. Nós não vamos consertar o mundo, veja bem, nós não vamos consertar o mundo, mas se nós conseguirmos nos melhorar um pouquinho só, na arrogância, na prepotência, no dono da razão, alguma coisinha que nós nos melhorarmos, nós já estamos consertando o mundo. Aí dá. Fazendo a nossa parte, muita coisa pode acontecer. Esperando milagres, negociando com Deus, é só dor lá na frente. Dor, mais dor, mais dor. Então o Evangelho de Jesus vem nos esclarecer, nos convidar a reflexões, a transformação, a melhoria. Que possamos, irmãos queridos, que possamos compreender cada vez mais, refletir e transformar gradativamente a nossa vida. E que possamos sair desta encarnação melhor do que entramos. Mas não é sair espírito de luz, nós não vamos mesmo, esquece, né? Mas se eu guardava tanta mágoa, ainda tenho um pouco de mágoa, mas guardo bem menos. Se eu ficava 5, 6, 10 anos magoado, hoje eu fico 20 dias, já melhorou. É bom que ficasse um dia só, entendeu? Então é por aí, é você se compreendendo, sabendo que as suas provas, as dores, os dissabores a qual você passa, meu querido, estão aí para te mostrar o que você não quer ver e vai demorar a enxergar. Deus não é cruel e não quer que ninguém sofra, mas por amor ninguém vai. Se o estômago não doer, querido, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai aturar o encarregado, o chefe? Quem vai? Se as contas não chegar, não vai. Se achar alguém para se escorar, a gente fica, é assim. Então por amor não vai. Então vem as dores, vem os dissabor, vem as dificuldades. Vamos compreender, vamos transformar, vamos vencer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Vamos ser nós também, conosco e com o nosso semelhante, misericordiosos. Vamos transformar a nossa vida no Evangelho do nosso Mestre, Jesus. Vamos fazer nossa vibração? Em paz, serenamente em paz. Até agora nós estávamos juntos fazendo uma reflexão no Evangelho do nosso Mestre Jesus, refletindo nas dificuldades do dia, da encarnação, refletindo na dificuldade cotidiana do nosso ser, na ansiedade, no medo, na culpa. Como trabalhar isso tudo? O Evangelho nos ensina. Vamos aprender. Mas agora, nesse momento,
agora nesse momento, nós não vamos mais ser pedintes, não vamos pedir. Agora nós vamos doar. Todos nós, gradativamente, calmos, serenos, de mão dadas espiritualmente, de mão dadas espiritualmente, acalmando nossa casa mental. Irmãos queridos, agora não é hora de pedir, agora é hora de doar. Então nós vamos doar. Nós vamos doar amor. Nós vamos doar respeito. Vamos esquecer os problemas lá fora. Agora, nesse momento, acalmando nossa casa mental, acalmando nosso cérebro. Agora, nesse momento, é só Deus. Deus. A luz branca que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, adentrando todo o nosso ser, todos os nossos centros de forças, interagindo, harmonizando, formando um halo maravilhoso de luz, todos de mão dadas espiritualmente, formando esse halo maravilhoso de luz, doando à humanidade. Como Gilberto Batista falava, o nosso mestre Alencar nos fala, brilhando para o céu, como as estrelas do céu brilham a terra, vibrando, harmonizando todo ao nosso redor, a nossa sociedade, harmonizando nesse halo bendito de luz, nossos entes queridos, nosso filho, nossa filha, nossa mãe, nosso pai. Estamos de joelhos doando amor. Aquele ser, Deus, aquele nosso irmão querido que possa ter nos complicado, que não nos compreende, vamos doar a ele amor, como eu quero doar para minha santa mãe, para aquele ser que eu mais amo. Compare um com o outro e doe aos dois. Quebre o véu que impede, lave seu coração em luz, caminhe com Deus, caminhe com Deus, doe. O Mestre amado Jesus visitando cada consciência, porque quando a gente dá, meus queridos, quando a gente doa, a gente recebe, doemos amor, doemos paz, nesse halo bendito de luz a envolver a todos. A luz que vem de Deus Pai derrama-se em nós, em todos que aqui se encontram, irradia para toda a sociedade, para toda a sociedade, harmoniza cada centro de força, tira os pensamentos repetitivos, tira as energias em desarmonia, encaminha a Mãe Natureza todas essas energias para serem trabalhadas,
Acalma teu coração. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Sorvamos da paz do Mestre Jesus, adentrando o nosso coração, sem mágoa, sem ressentimento. Paz. 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 E nesse momento bendito, o nosso guia espiritual ao nosso lado, nos fortalecendo, nos refazendo, as energias em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, as energias sendo harmonizadas. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Vibrei. Vibrei. Nesse halo bendito de luz, nesse halo bendito de luz, Pai, eis-me aqui, de joelhos perante o Mestre, perante Deus. Fale do seu coração, dos seus medos, da sua angústia. Fale com Deus, meus irmãos. Fale com Deus. Seu guia espiritual, seu anjo da guarda, chame como quiser. Está ao seu redor, harmonizando, harmonizando. Fale com Deus. 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 Corrente Manzorá, corrente dos pretos velhos, caboclos hindus, os militares do espaço,
os espíritos que trabalham para Jesus, na harmonia do planeta, todos nós de mão dada nesse momento, irradiando aos nossos governantes, para que esse planeta não entre em guerra desnecessária totalmente, para que não haja mais sofrimento, possamos irradiar aos governantes, sem crítica, só amor, irradiar amor nos corações daqueles que podem decidir, que já recebe tanta energia de desarmonia, e de nós nesse momento todos, sem exceção de nenhum, porque se houver uma exceção, nenhum vai receber. Nesse momento todos, sem exceção de nenhum, vai receber a paz, a paz, a paz, a paz. E que essa luz bendita brilhe, irradie em amor e compreensão. E para aqueles que porventura têm errado, nos magoado, o conselho do nosso Mestre, em uma rogativa a Deus, e o Mestre Jesus nos fala assim: Pai, meu Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Deus seja louvado. Para sempre seja louvado. E essa luz bendita, iluminando nossa casa, o nosso trabalho, os seres que amamos, distribuindo amor, amor, amor. Cada centro de força se harmonizando, voltando ao tamanho natural. Cada célula do corpo se harmonizando, a nossa áurea toda azul, em plena harmonia, toda azul, fechando as energias, harmonizando esse momento bendito. Paz, paz, paz. Obrigado, Pai, pelo acréscimo de misericórdias que nos concede nesse momento sagrado. Obrigado, Mestre. Mestre amado Jesus, obrigado. Que possamos em harmonia voltar, que possamos em harmonia encerrar esse momento e levar conosco tanta energia, tanto amor, tanto aprendizado, nimbados de luz, encerrando. Onde houver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei entre eles. O Mestre nos incentivando a nos reunirmos e vibrarmos em Teu santo nome, é o que estamos fazendo. Deus
seja louvado. Para sempre seja louvado. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, nos reunimos para vibrar, aprender e amar. Em nome do Mestre Jesus, estamos encerrando a atividade da noite. A oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu reino, teu poder e tua é a glória para todos sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos queridos, semana que vem. Com certeza.